dando prosseguimento aos trabalhos e considerando que com o prematuro passamento do nosso colega vereador Joacir, se encontra vago o cargo de presidente da Câmara para completar o exercício de 2021, razão pela qual faz-se necessária a eleição. Para o preenchimento do respectivo cargo, em cumprimento ao artigo 17 do regimento interno desta Casa. Assim sendo, informo que foi protocolado nesta data 2 chapas para concorrer ao cargo vago assim apresentadas. Ofício número 001 de 2021, chapa 01. Ao saudá-los cordialmente, considerando a necessidade regimental da eleição para suprir a vaga de presidente da Câmara para concluir o exercício de 2021, conforme o artigo 17 do regimento interno desta Casa, a realizar-se nesse dia 24 de 5 de 2021. Apresento para registro chapa para concorrer ao cargo vago conforme segue. Presidente Carlos Alexandre Chiodini Zanis. Ofício número 002/2021, chapa 02. A presidente Jean Erard. Dessa forma, submeto à discussão as chapas, ora apresentadas por minha pessoa e pelo vereador Jean Erard. Não havendo ninguém que queira se manifestar, as mesmas estão em votação. Vereador Ayrton Travalha. Jean. 02. Alexandre Suara. Para presidente, em respeito à coligação que me elegeu, Lalas. Chapa 01. Vereador Haroldo Schink. Chapa 2, Jean. Chapa 02. Eu, Carlos Alexandre Chiodini Zanis, chapa 01. Jaci José Filagrana Bortolom. Eu voto na chapa 1 do atual presidente, Carlos. 01. Seu Jair Pedro de Santana. Chapa 1, Carlos. Chapa 01. Vereador Julimar Vieira. Chapa 02, Jean. Vereador Jean Erard. Chapa 02, Jean. 02. Vereador Luiz Locke. Chapa 02, Jean. 02. Paulo Roberto Chiodini. Chapa 02, Jean. 02. Vereadora Vaneide Bach. Em respeito aos meus colegas, vereadores, a coligação que nos elegeu, que nos ajudou, em respeito à palavra, à dignidade, à honra e à fidelidade, eu voto em você, Lalas. Chapa 01.
Chapa 01. Assim sendo, né, chapa 02 foi eleita por 6 votos, 6-5. Assim sendo, declaro empossado o vereador Jean Erard no cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio para completar o exercício de 2021, desejando-lhe sucesso na condução dos trabalhos da Casa Legislativa e os meus parabéns. Assim sendo, com esse ato, nesse momento, passo os trabalhos da mesa de presidente eleito o vereador Jean Erard, ao qual dará continuidade à sessão. Boa noite, vereadores. Boa noite, funcionários da casa. Agradecer pela confiança depositada na minha pessoa. Dando prosseguimento à sessão, peço à assessora nomeada para o cargo, designada para o cargo de secretária, que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 281 de 2021. Excelentíssimo senhor Carlos Alexandre Chudini Zanis. Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei a seguir relacionado. Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos logradouros públicos e da outras providências. Prefeito Municipal Nelson Virtuoso. Se encontra também aqui na Câmara de Vereadores a ata da Assembleia Geral Ordinária de Eleição e Posse da União de Câmaras de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, o CAV. Ofício número 065 de 2021. Câmara Municipal de Orleans. A Câmara de Vereadores de Orleans vem, por intermédio deste, prestar condolências ao Poder Legislativo do município de Presidente Getúlio, em virtude do passamento do presidente, senhor Joacir Pereira. Nossos mais sinceros pêsames. Mirelle de Biassi, presidente da Câmara de Vereadores de Orleans. Rede Feminina de Combate ao Câncer de Presidente Getúlio, ofício número 006 de 2021. As voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer, através de sua presidente, ilustríssima senhora Silvana Seula Kestering, agradece, com coração cheio de alegria e gratidão, o empenho dos integrantes da Câmara na aprovação da lei que permite a cessão de uso de um lote da municipalidade para a construção da sede própria da nossa entidade. Na oportunidade, reiteramos sinceros votos de elevada consideração e apreço. Atenciosamente, Silvana Seula Kestering, presidente. Também um ofício da Rede Feminina de Combate ao Câncer. As voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer, através de sua presidente, expressam profundo pesar aos integrantes dessa egrégia Casa Legislativa pela perda precoce e inesperada do nobre presidente, excelentíssimo senhor Joacir Pereira, no último dia 10 de maio. Na oportunidade, reiteramos sinceros votos de elevada consideração e apreço.
Ofício número 08 de 2020 da CPG. A comunidade empresarial de Presidente Getúlio, neste ato representada pela Associação Empresarial de Presidente Getúlio, vem à presença de Vossa Excelência expressar preocupação com os valores do IPTU. Verificou-se a existência da Lei Complementar número 2.430 de 2020, alterando os parâmetros, alíquota e base de cálculo de recolhimento do IPTU e, via de consequência, relevante aumento nos valores em comparação com o último exercício. Preocupa-nos demasiado aumento, tendo em vista que, em muitos dos casos, a alteração resultou em um aumento de mais de 100%. Diante disso, impõe-se entender o seguinte: a. Qual a justificativa para aumento nessa proporção? B. A legislação foi amparada por prévio estudo de impacto social e econômico? Se sim, requer-se acesso ao documento. C. Houve audiência pública ou debate aberto à população sobre a legislação? Por fim, reiteramos os votos de estima e consideração por Vossa Excelência José Carlos de Souza, presidente. Ofício circular número 02 de 2021 do Comitê do Itajaí, informando que se encontra na página do Comitê o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Itajaí. Seria isso? Ato contínuo. Passando a pauta da ordem do dia. Peço à secretária designada que faça a leitura do projeto de lei número 24 de 2021 do Poder Executivo para logo após ser encaminhado às comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Projeto de Lei número 024 de 2021 proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos logradouros públicos. Artigo 1º. Ficam proibidos a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas dos logradouros e praças públicas. Parágrafo único. A comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos logradouros públicos poderá ocorrer nos seguintes casos. Inciso 1. Na realização de eventos de caráter oficial promovidos pelo Poder Executivo ou, inciso 2, em eventos promovidos por particulares, desde que previamente autorizados pelo Poder Executivo Municipal. A linha A, na área interna de propriedades particulares adjacentes a logradouros públicos, independentemente de autorização, mas sem perturbação da ordem pública. A linha B, em torno de bares, quiosques, lanchonetes e restaurantes, nos limites determinados pelo poder público em sua autorização e desde que a bebida seja proveniente do respectivo estabelecimento. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, são considerados logradouros públicos as rodovias, ruas e avenidas, as calçadas, as praças públicas, as ciclovias, as pontes, a área externa das dependências dos campos de futebol e ginásio de esportes públicos, as repartições públicas e adjacências, os pontos de ônibus. Parágrafo único. Entende-se por bebidas alcoólicas os produtos definidos como etilícitos pela legislação federal que dispõe sobre o registro e fiscalização de bebidas. Artigo 3º. O descumprimento desta lei sujeitará ao recolhimento e apreensão da bebida que estiver em poder do infrator e o seu perdimento em favor do município, autorizada desde já a sua imediata destruição, sem prejuízo de outras combinações civis, administrativas e penais estabelecidas na legislação pertinente. Artigo 4º. A fiscalização caberá aos fiscais de obras e posturas, bem como fica o Poder Executivo Municipal desde já autorizado a firmar convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina, Polícia Militar, instituição responsável pela preservação da ordem pública, conforme o parágrafo 5º do artigo 144 da Constituição Federal, para a fiscalização do cumprimento da lei. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente lei no que for pertinente. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento municipal, suplementadas se necessários. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Parecer do relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 13 de 2021, para logo após ser submetido à discussão e votação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esta comissão, em atendimento ao artigo 50, inciso 1, alíneas A, B e C do regimento interno desta Casa, tem por finalidade examinar e emitir parecer às matérias acima mencionadas,
qual seja, projeto de lei número 013 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão gratuita de direito de uso e a firmar termo de concessão de uso com a Associação Getuliense de Produtores de Ovos Caipiras. Que, observada sua legalidade e constitucionalidade, verificou-se que os mesmos encontram-se em harmonia com o que prevê a técnica legislativa, Constituição Federal e Constituição Estadual, bem como com a Lei Orgânica do município de Presidente Getúlio. Quanto ao mérito, a matéria em análise vem ao encontro dos interesses da municipalidade e comunitário, conforme narrativa da justificativa apresentada pelo chefe do Poder Executivo, a qual considero justa e tecnicamente elucidativa, o que alicerça minha decisão de voto. Portanto, inexistindo óbice por hora para sua tramitação, opino pela aprovação do mesmo, tal qual se acha redigido, e orientamos a mesa diretora a dar continuidade à tramitação da referida proposição. Vereador relator, Haroldo Sching. O parecer do relator está em discussão. Só para ficar consignado, o relator, o vereador Haroldo Sching, apresentou o parecer favorável à proposição, sendo rejeitado pelos demais membros, pela vereadora Vaneide Bach e pelo vereador Jaci. Primeiro, boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Vaneide e demais vereadores da casa. Pessoal também de apoio e o pessoal que nos ouve de casa. Jean, parabéns pela tua eleição. Desejo muito sucesso na condução dos trabalhos e que seja muito feliz aí e represente bem a gente nesse cargo. Parabéns também para o Lalas por ter participado. A política às vezes nos prega umas peças, mas parabéns por ter botado teu nome à disposição. Especificamente quanto a esse projeto, eu quero me dirigir até aos meus colegas para vocês entenderem o motivo de, na minha opinião, eu entender que não há legalidade para a gente aprovar esse projeto. Por isso que ele já foi rejeitado já na origem, que é na CCJ. Esse projeto tem por finalidade conceder um imóvel público, que é uma antiga escolinha que tinha no CRAU, para uma associação de criadores de ovos caipiras. Me corrija se eu estiver errado. O objetivo dessa concessão, o objetivo dessa associação, até a gente chamou aqui o presidente, o seu Rosnei, para explicar para a gente, então, exatamente o funcionamento e tudo mais. Essa associação ela tem por finalidade fomentar a produção de ovos caipiras na nossa região. Mas hoje, produzindo, só tem 2 famílias de Presidente Getúlio. E uma terceira, que é uma família de um município vizinho. Mas de Presidente Getúlio, 2 famílias. Então, eles querem a concessão desse imóvel sem nenhum tipo de contrapartida ao município. A gente vai dizer, mas foi concedido para como é que são as rosinhas? A Associação Feminina de Combate ao Câncer, foi cedido um terreno. Sim, elas prestam um baita serviço para a sociedade getuliense quando elas atendem as pessoas acometidas com câncer e tudo mais. A gente transfere recurso para a PAI, a gente transfere recurso para os bombeiros, a gente transfere recurso para o hospital. São tudo entidades que prestam um baita serviço para a sociedade getuliense. Então, nesses casos, óbvio, eu entendo como possível. No caso da associação da produção de ovos caipira, eu não vejo uma prestação deles para a sociedade, para justificar nós, poder público, transferir recursos para eles. Que a partir do momento que cede uma sede, tu está transferindo recursos para eles, porque eles não vão ter que pagar aluguel em outro lugar. E mais, o presidente da associação confirmou para a gente aqui na comissão que, inclusive, o município já investiu mais de 100 mil reais nessas obras para preparar o imóvel para aí sim poder ser concedido para essa associação. A nossa lei fala que pode haver esse tipo de concessão pública quando há especial interesse público para a concessão. Ok, especial interesse público, o que vem a ser? Na minha opinião, o especial interesse público é a geração de emprego, por exemplo, seria um dos motivos. No caso, a gente questionou o presidente, o Rosnei, disse que não há nenhum emprego que eles geram e que pretendem gerar num curto prazo. Enfim, daí teriam várias outras formas de especial interesse público. Mas nesse caso específico, para atender 2 famílias do município a um custo já inicial de 100 mil reais, eu realmente não vejo o tão necessário especial interesse público para que essa concessão seja realizada pelo município.
Então, por isso que eu justifico o meu voto contrário na CCJ e já antecipo o meu voto, senhor presidente, se passar por essa barreira, na hora do mérito também eu antecipo meu voto de ser contrário à aprovação desse projeto. Tá ok? Boa noite. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu me manifestei contrária, né, ao parecer do relator, pelo seguinte: eu defendo novas alternativas de produção no nosso município. Neste projeto, nós temos um investimento do poder público na reforma de uma antiga escola, com a promessa lá de 2009, né, de que ia ser feito esta concessão. Tá? Num valor de aproximadamente R$100 mil, foi o que o presidente da associação, o senhor Rosnei, nos colocou, como me antecedeu o vereador Jaci. Temos 2 produtores de Presidente Getúlio, um de Dona Ema. A associação com mais sócios, só que só 2 aqui produzem. Então, estamos transferindo dinheiro, usando o dinheiro público do município para beneficiar agricultores de outro município. Qual é a obrigatoriedade desses produtores? Vender o produto com a nota fiscal de produtor, que somente 2 anos depois vem o recurso para o município, que é a devolução da cota parte do ICMS. Incentivo do poder público em novas alternativas de produção, isso sim é louvável. O poder público, quando faz isso, é digno de muitos e muitos aplausos. Agora, se aprovarmos este projeto, estamos pleiteando ao poder público, estamos abrindo um precedente para que todas as associações do município requeiram uma estrutura física para ter a sede e para desenvolver a sua atividade econômica. Estamos preparados para isso financeiramente? Quantas associações nós temos que desenvolvem e levam para fora do município a cultura, a educação, o nome, né? Estamos preparados? Estas são minhas considerações como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Parabenizo, eu, Vaneide, parabenizo os idealizadores, né, do início desse projeto, dessa produção de comercialização, produção e comercialização de ovos de galinha caipira, mas neste momento peço para que seja votado o contrário, né, ao parecer do nosso relator das comissões, né, pensando em todas as associações que nos procuraram e reclamando do descaso, do desleixo do poder público, frente aos incentivos necessários, frente à ajuda que elas vêm pleiteando de alguns anos e não estão conseguindo pela justificativa de falta de orçamento. Penso na abrangência, no complexo, uma abrangência complexa, penso em precedente aberto e na notória falta de interesse público neste projeto. Parabenizo a ação, sucesso aos produtores de ovos de galinha caipira. Com a palavra, o vereador Haroldo Schinck. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a manifestação é livre. E cada qual tem as suas conclusões, cada qual entende da forma que deseja interpretar e a direção que deseja dar também, quanto à permissibilidade ou não, admissibilidade ou não. Eu parto do seguinte princípio: cada qual deve preparar a sua documentação no sentido de obter, eventualmente, um apoio governamental, notadamente quando se trata de pesquisa, se trata de análise, se trata de fiscalização, análise e fiscalização de determinados produtos. Quando nós falamos aqui de que é uma associação que se desenvolveu, está praticamente 2 anos, 1 ano, 2 anos, lutando para que conseguisse um local para fazer análise e fiscalização dos seus produtos, e até aqui a administração municipal entendeu de que devesse realmente motivar essa possibilidade de um entreposto que não é um entreposto no sentido de associação em si oferir lucros, mas sim dar possibilidade e de um incremento maior para que
haja uma qualidade maior de colocação desses produtos, inclusive no cenário estadual e, quiçá, aqui na nossa região especialmente. E eu vou um pouco mais além. Pode ser até criticado, mas por que ninguém se opôs quando, naquele mesmo local, pelo que me parece que já funcionou, inclusive, alguma outra atividade, como em outras oportunidades, também funcionaram empresas particulares em próprios públicos. E todos nós sabemos de que isso é uma motivação para que se gere, de um lado, emprego, do outro lado, renda. E sem renda e sem desenvolvimento, sem eventualmente motivar a possibilidade de expansão das atividades, o município não tem condições de crescer. Nós precisamos, isso sim, dar motivação. E quando aqui é dito de que outras associações desejam e querem ser beneficiadas, antes de mais nada, tem que se efetivamente se organizar como se organizou essa associação, que nós chamamos de Associação de Ovos, ou então um entreimposto para, eventualmente, você motivar para essa associação um crescimento maior. Essa é a minha posição, e nós temos que dar possibilidades efetivamente para que o progresso se motive também pela iniciativa e pela coragem daqueles que desejam investir no município. Isso o presidente Getúlio sempre fez. E se existem outros que, de repente, desejam desenvolver uma atividade, devem apresentar os projetos e solicitar isso de uma forma formalizada ao município. É o que eu tenho a aduzir. Obrigado. O parecer do relator está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Vocês não acataram o parecer do relator. Não tem nada a ver a comissão. A comissão vai analisar o voto do relator em si, né? O relator se manifestou de um jeito. Sim, como que a comissão se manifestou? Isso. Sim. Pois é, mas aqui tem dois votos contrários. Dois. Os contrários se manifestam. Quem é a favor de contar? Os contrários se manifestam. Só levanta a mão. São 6 favoráveis, né? O parecer do relator está aprovado por 6 votos a 4. Peço à secretária designada para que leia o projeto de lei número 13/2021 do Poder Executivo para logo após ser submetido à discussão e votação. Projeto de Lei número 013 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão gratuita de direito de uso e a firmar termo de concessão de uso com a Associação Getuliense de Produtores de Ovos Caipiras. Seria isso? O projeto de lei número 13/2021
está em discussão. Com a palavra o vereador Jaci. Boa noite novamente. Eu só quero fazer alguns complementos, porque eu gostei da manifestação do doutor Haroldo, mas eu não quero que fique entendido que eu sou contrário ao que o senhor falou. Muito pelo contrário. Incentivar a indústria na nossa cidade, incentivar a economia da nossa cidade, isso é uma questão até lógica e acredito que os 11 aqui sejam favoráveis a isso. A questão não é essa. A questão é que nesse caso em especial a gente está investindo muito dinheiro para pouco retorno. São 2 famílias. Ah, mas daí as outras associações também podem? Podem. Será que elas teriam, doutor, numa fase inicial do projeto, ainda sem autorização nem do legislativo, um investimento de R$100 mil, como já foi feito lá? Esse é o ponto. Imaginemos uma situação bem hipotética, mas se vocês pararem e pensar, ela tem muita coisa parecida com esse nosso caso. Eu e um amigo meu vamos abrir uma associação aqui em Presidente Getúlio. Associação para vender cerveja na praça. Só que nós não temos uma pracinha. Então eu vou lá no Nelson amanhã. Vou lá dizer, Nelson, eu quero a pracinha aqui de Getúlio, tinha a antiga prefeitura aqui. Eu quero esse prédio porque nós temos uma associação. A gente é uma associação que vende cerveja na praça. E daí ele vai fazer a reforma com o dinheiro do senhor, com o meu, com o dinheiro dos vereadores, com o do cidadão que está nos vendo de casa, vai fazer uma reforma e deixar aquele prédio pronto para eu ser um bar lá dentro. E daí vou entrar gratuitamente num bem público para explorar a minha atividade econômica. É só essa questão. Eu não sou contrário ao desenvolvimento da cidade. Muito pelo contrário, eu quero que incentive-se sempre, quando há comprovação de geração de emprego, retorno de imposto, sou 100% favorável. A questão é que nesse caso em específico eu não vejo essa grande utilidade pública, digamos assim, dessa obra. Só para que não fique parecendo que daqui a pouco eu sou contrário ao desenvolvimento do município, o que realmente não é o caso. Então, ok, presidente, muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Alexandre Surrara. Boa noite, presidente e demais vereadores, público que nos assiste, uma audiência recorde na data de hoje. Será por quê? Senhores, se eu voto contrário, tem que ter um motivo. E qual que é o meu motivo? Eu vou fazer uma palavra provocação, que eu gosto de fazer com as pessoas, por si elas têm que concluir depois que tem as informações. Ou eu poderia dizer um convite. Eu convido a vocês da Associação dos Escoteiros, amanhã, protocolar um projeto na prefeitura, pedindo um espaço público, né, todo adaptado para as atividades dos escoteiros, que são mais de 50 jovens atendidos em Presidente Getúlio, que há anos tenta essa parceria com o poder municipal, que só é ajudado através do FIA. Mas o FIA é um edital para criança e adolescente indiferente, né? Vamos lá. Convido também vocês da Associação dos Parapentes de Presidente Getúlio, que fazem a cultura tão pouco incentivada que nós estamos na Jaci, desde janeiro tentando aprovar, junto ao Poder Executivo, a liberação lá em cima para eles poderem voar. Que foram voar final de semana lá no Morro da Bico da Pimenta. É isso, Lalas? Que o cara nem subiu. Então, senhores, essa é a minha fala. Nós estamos abrindo hoje aqui o precedente para as instituições que prestam serviços tão relevantes enquanto essa associação, que sem direitos, né, legais já tem um investimento maciço. Maciço? Muito maciço. Então, por isso que eu voto contrário. Desde, né, então, que agora para frente, associações que sem fins lucrativos, que prestam relevantes serviços para Presidente Getúlio, mandem seus pedidos de espaços públicos que a municipalidade está concedendo. Muito obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Como eu falei anteriormente, né, todas as iniciativas de atividades são bem-vindas no nosso município. Eu acho que cada um aqui, ele contribui para que isso aconteça. Eu tinha esquecido a questão dos escoteiros, né? Eu lembro muito bem, na outra legislatura, um acordo que foi feito dentro do gabinete com o prefeito de que viria uma emenda parlamentar para o município por intermédio de um vereador e que o poder público, o vereador Alexandre, ia dar uma contrapartida, né, para os escoteiros. Ilegal, não pode se falar isso, tá? Não pode, isso não pode acontecer. Mas existia essa conversa, né? Parabenizo o grupo de escoteiros,
pelo que faz com o nosso jovem, com a nossa criança. É o início, a educação, tirar ele dos caminhos não tão produtivos, né, da vida. Voto contrário a esse projeto, presidente Jean. Tá? E boa sorte, né, às unidades de produção. Eu só queria dizer que como que fica, eu gostaria de colocar aqui também para o munícipe pensar, como que fica este agricultor, este produtor de ovos de galinha caipira, que é de outro município, que tira a nota de venda dos ovos e a cota parte do ICMS não vem para Getúlio, ela volta para a dona Ema. Então, ele está usando o nosso dinheiro, o meu, o seu, o do munícipe, para gerar lucro para ele. Mas ele não está dando nenhuma contrapartida. Eu não sou contra. Eu lembro a primeira pessoa que veio falar dessa produção na Secretaria da Agricultura foi o seu Orli, né? Depois ele viu que para a propriedade dele isso ficou inviável. Mas ele foi um grande defensor e foi ele que trouxe essa ideia para o município. Parabéns, Orli, parabéns. Seria isso a minha consideração. O projeto de lei número 13 de 2021 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários se manifestem. O projeto de lei número 13 de 2021 está aprovado por 6-4. Peço à secretária designada para que leia o projeto de lei número 20 de 2021 do Poder Executivo, para logo após ser submetido à discussão e votação. Projeto de Lei número 020 de 2021. Ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Presidente Getúlio no consórcio interfederativo Santa Catarina, Sem Catarina e da outras providências. Seria isso? O projeto de lei número 20 de 2021 está em discussão. O projeto de lei número 20 de 2021 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários se manifestem. O projeto de lei número 20 de 2021 está aprovado por unanimidade. O 020 de 2021. 20. Peço à secretária designada para que leia o projeto de lei número 21 de 2021 do Poder Executivo e sua emenda modificativa número 1 de 2021, para logo após ser submetido à discussão e votação. Projeto de Lei número 021 de 2021, Regulamento do Serviço de Transporte Escolar, institui o zoneamento escolar no município de Presidente Getúlio e da outras providências. Emenda modificativa número 001 de 2021. Os vereadores que apresentem subscrevem no uso de suas atribuições legais e regimentais vêm propor emenda modificativa ao projeto de lei supramencionado, fazendo da seguinte forma. Modifica-se o artigo 13 do projeto de lei número 021 de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação. O município de Presidente Getúlio implantará, até dezembro de 2023, onde não houver, abrigos nos pontos de embarque e desembarque dos estudantes. Sala das reuniões das comissões permanentes, em 24 de maio de 2021. Assinado pelos vereadores Haroldo Schink, Vaneide Bach, Jaci Filagrana Bortolom e Carlos Alexandre Zanis. O projeto de lei número 21 de 2021 e sua emenda modificativa estão em discussão. Quer falar, Alexandre? Com a palavra o vereador Alexandre Surrara. Gente, eu estou muito feliz. A audiência virtual está chegando a mais de 70 pessoas. Hoje nós estamos com um público nos assistindo, como o pessoal fala, né? Lê para nós, você já alterou o artigo 13 dessa PL, né? Então, para as pessoas que nos assistem, a gente sabe que não tem tempo para ler o projeto na íntegra, que passa das suas 6 folhas, né?
dessa PL 021, né, que fala do zoneamento. Ao chegar nessa casa, nós tínhamos aí no início desse projeto 5 anos. O Jean é prova real que nós tivemos ali em fevereiro, né, Jean, presidente, com todo respeito, desculpa chamar pelo primeiro nome e não usar o seu cargo, o pedido para se criar os pontos de ônibus, os abrigos, para as pessoas, para as crianças, para os estudantes poderem, né, estar abrigados. Fizemos esse pedido lá em fevereiro. Tivemos no início do ano muita polêmica quando então a educação resolveu cumprir o que está na lei. Ela não está errada. Existe uma determinação legal que tem que ser cumprida, que é o ida e volta a 6 quilômetros. Mas nós tínhamos a situação que tem muitos pontos de risco, que precisariam ter, além do abrigo, ponto de ônibus, uma faixa de pedestre, uma questão elevada, para a gente proteger nossos filhos, que o ônibus está parando na beira do asfalto. Continuo. Aí na conversa nós conseguimos hoje modificar para 2 anos, né, esse tempo que a educação, através da Secretaria de Obras, terá para executar. Eu vou fazer o mesmo pedido que eu fiz para você, líder de governo, lá dentro da sala das comissões, não para me promover ao público, mas para deixar nos análogos da casa o meu pedido, o pedido do vereador Jean, né, que a gente fez esse pedido, que 2 pontos em especial, que eu tenho certeza que não vão ser mudados, que é da curva do Niterói e lá atrás no alto, no Crau, em cima de uma curva, mais próximo a Dona Bate, ali, né, me esqueci do primeiro nome, mas a mãe da Lourdes. Gente, nós estamos brincando, ou brincando, ninguém brinca, né, na administração pública, nós estamos deixando daqui a pouco acontecer um acidente para um ponto de ônibus, que bota ali uns 2, 3 pedaços de madeira tratada com internet, que dá para ser tão bem feito e tão rápido, não precisamos nada elaborado, como outdoors e públicos, enfim. Esses 2 pontos são, e concordo com a municipalidade em ter um tempo para entender, né, se realmente o ponto vai ser aqui, o ponto vai ser lá, que daqui a pouco coloca o ponto, como bem o senhor Rodolfo falou, não tem mais como tirar, né? Mas esses 2 pontos são muito importantes para essas pessoas em especial. Teriam outros, mas esses 2 são o que eu mais enxergo hoje como risco iminente à segurança pública dos nossos filhos. O que falar do zoneamento? As pessoas devem estar se perguntando, Alexandre, você vai aprovar 3 quilômetros para eu pegar o meu filho, o ônibus pegar o meu filho? Eu não quero aprovar algo que as pessoas não saibam do que a gente está falando, porque nem todos vão entrar na sessão no site da prefeitura ou da Câmara de Vereadores e ler a lei na íntegra. Eu gostaria que as pessoas entendessem que quem vai regulamentar realmente o espaço, que hoje já está em 2 quilômetros, que foi um acordo muito, já foi de imediato, já ajudou, é o Conselho de Educação. Então, hoje é aprovado o que está na lei, que não pode ser, né, inconstitucional, já está nos conselhos sendo estudado, já foi feito o mapeamento de Brangetúlio, já está em 2 quilômetros. Ainda é longe. Mas é o que tem por hora. Com a pandemia, com a lotação dos ônibus, com a capacidade técnica de oferta de transporte, mas tem que ser realmente revisto, exceto as pessoas que moram em risco em rodovias e as pessoas com deficiência, que o Conselho terá a liberdade aí para baixar, aumentar, como por capacidade técnica, assim fazer. Lembrando que um conselho é 50% municipal e 50% não governamental. Então teremos aí uma certa democracia, eu tenho certeza que será feito como até agora bem visto. Então são esses 2 pontos de ônibus, a situação que o conselho sim poderá diminuir. E eu vou deixar outra provocação aqui, só que eu gostaria que as pessoas entendessem que eu não sou contra. Depois vem os memes, vem os fake news, vem coisas que nós não falamos tão bem editadas que deve ter pessoas aí que estão perdendo dinheiro, que não estão, né, trabalhando com isso. Gente, se nós temos a capacidade de investir, que eu estou falando de investimento, eu não gasto, 600 mil anos para levar o pessoal para a faculdade, que são pessoas que estudam, pessoas, né, que laboram, têm bolsa de estudo, alguns têm a faculdade gratuita. Né? E nós temos curso de Direito e Administração aqui em Getúlio, e nós estamos pagando para o cara lá em Rio Grande do Sul fazer, não me deve. Isso tem que ser visto. Hoje, em conversa com o secretário, Paulo César, né, que está também nesse recinto, né, por isso que eu cito, porque eu gosto de ter fundamentação, nós discutimos sobre isso. A lei, o decreto lá de 2018, se eu estiver bem, que eu não lembro do número, ele prevê que os acadêmicos precisam ter relevância social. Que eles têm que cumprir algo no município para valer o transporte. Nunca foi cobrado e nunca foi feito. Então eu sugiro que a administração sim cobre uma parcela desses acadêmicos, que ajude uma pai, um bombeiro, uma rede feminina, um escoteiro, ajudem. E não terceirizamos alguns serviços comuns, que nem metragens de casas,
que poderiam ser feitos por esses acadêmicos que estão recebendo o transporte gratuitamente. Não sou contra dar o transporte, nunca serei. Mas eu não tenho como dizer que eu não tenho capacidade financeira, tenho que fazer estudo financeiro e tal, e estou com ali que na lei não existe obrigatoriedade nenhuma, que o Estado não cobre. Então essa é minha opinião, expressei isso hoje no gabinete, expresso aqui publicamente, sou um educador há mais de 13 anos e acredito que se nós temos que ter investimento em associações, em diversas situações que o município está fazendo, que eu não estou aqui para me queixar, mas a educação é a base de tudo. Como é que nós vamos vir aqui falar, interpretar uma lei, né, conseguir fazer qualquer requerimento, qualquer indicação, sem sermos alfabetizados? Como é que na pandemia, que as creches estão reduzidas, existe o sistema híbrido, eu estou com a minha avó, ela vai me levar para a escola? Na primeira semana que nós tivemos essa limitação, faltaram 50 alunos da escola, porque não tinham como ir até lá, e o ônibus passava vazio, mas já foi resolvido. Então vamos pensar com carinho, vamos fazer os estudos, mas vamos ser ágeis. A educação não pode desesperar, já passou 1 ano e meio, né? Nós temos que ser ágeis. A educação, sim, na minha opinião, é prioridade. Desculpa me estender, mas eu gostaria de fazer essa minha fala. Com a palavra o vereador Haroldo. São importantes as palavras que foram ditas pelo vereador Suhara. Mas eu quero dizer, antes de mais nada, de que em nenhuma época foi feito tanto quanto se faz na atual administração. Eu quero registrar o seguinte aqui. Em nenhuma época foi feito tanto pela administração pública municipal como está sendo feito nesses últimos 5 anos. Tenha certeza de uma coisa. O prefeito Nelson Virtuoso, antes com José Carlos dos Santos e agora com José Adálcio, tem uma preocupação em acertos e tem acertado muito. E está fazendo os investimentos exatamente no sentido de atender o desenvolvimento e as suas necessidades nessa direção do nosso município. Eu, pessoalmente, sigo a escola do Matusaito, que foi o grande imperador no Japão, e que dizia o seguinte: só se conseguem desenvolvimentos desejados pelos países a partir do instante que existam investimentos da educação. Eu parto desse princípio. A educação deve receber os investimentos. Agora, ao mesmo tempo, quero dizer que nem tudo consegue ser corrigido de uma vez só. E os passos estão sendo dados no sentido de tomar medidas corretivas naquilo que eventualmente não consegue ser levado para a obtenção dos resultados que nós almejamos. Eu fico feliz quando existem essas preocupações. Agora, esta lei aqui, o vereador Suhara disse isso muito bem aqui, ela não é do município. Ela vem do Estado. E o primeiro transporte escolar que aconteceu foi no meu primeiro mandato. E naquela época já se dizia, não se transporta aluno nos seus primeiros 3 quilômetros. Eu comecei também a desobedecer isso em alguns pontos. Mas nós temos que obedecer proporcionalidades. Naquela época, mal e mal se tinha um veículo para transportar. E eu me lembro que o pai do Salésio da Silva, lá na Urucurana, trazia os alunos em cima de uma picape, com toldo, para que pudessem estudar. Que da Boa Vista vinha uma Kombi, lotadinha, com 20, 25 crianças lá dentro. E se fazia exatamente para dar condições de acesso à educação e à cultura, visando exatamente a formação do nosso jovem para a sociedade civil e para o desenvolvimento do município. Portanto, tenha certeza de uma coisa: a preocupação da nossa Secretaria da Educação e a preocupação especialmente da nossa administração municipal é alcançar o maior ponto possível em termos de qualificação
e possibilitação da aprendizagem e da educação do nosso povo. Só queria fazer esse aditivo ao que o vereador Zuhara disse aqui nessa noite, que foi com muita propriedade. Nós estamos aqui contestando, mas temos que dar tempo ao tempo e obedecer às proporcionalidades de investimentos também, porque as exigências são muitas para que o município mantenha o seu nível de desenvolvimento. Muito obrigado. O projeto de lei número 21 de 2021 e sua emenda modificativa estão em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários se manifestem. O projeto de lei número 21 de 2021 e sua emenda modificativa estão aprovados por unanimidade. Peço à secretária designada que leia o projeto de lei número 22 de 2021 do Poder Executivo para logo após serem submetido à discussão e votação. Projeto de Lei número 022 de 2021 homologa termo de colaboração que entre si celebram a Administração Pública do Município de Presidente Getúlio e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Presidente Getúlio para os fins que especifica e dá outras providências. Seria isso? O projeto de lei número 22 de 2021 está em discussão. O projeto de lei número 22 de 2021 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários se manifestem. O projeto de lei número 022 de 2021 está aprovado por unanimidade. Moção de apelo número 002 de 2021 dos senhores vereadores para logo após ser submetido à discussão e votação. Moção de apelo número 002 de 2021. Os vereadores infracinados no uso de suas atribuições regimentais requerem, após sua tramitação regimental, seja encaminhado cópia do presente moção de apelo aos deputados e senadores federais de Santa Catarina, deputados estaduais de nossa região, Associação de Comércio Exterior do Brasil, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e à Câmara de Comércio Exterior, aos quais alertamos quanto ao desmatamento e venda via exportação desregrada sem controle de nossas florestas de eucalipto e pinos in natura para o comércio exterior, especialmente o chinês, em razão pela qual solicitamos às autoridades constituídas que adotem providências plausíveis e urgentes, via legislação própria, no sentido de estabelecer maior controle e proteção comercial de nossas empresas nacionais deste grave problema que, em um curto limite de tempo, fará com que nossas florestas plantadas entrem em colapso produtivo no que diz respeito ao fornecimento da matéria-prima para o abastecimento de nossas empresas madeireiras e indústrias beneficiadoras, consequentemente, podendo provocar milhares de desempregos e perdas substanciais na arrecadação de impostos. Sala de Sessões da Câmara de Vereadores, 24 de maio de 2021. Essa moção é subscrita por todos os vereadores aqui presentes. A moção de apelo número 002 de 2021 está em discussão. A moção de apelo número 002 de 2021 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários se manifestem. A moção de apelo número 002 de 2021 está aprovada por unanimidade. Passamos às explicações pessoais. Concedo o uso da palavra ao vereador Alexandre Zuhara. Reitero aqui os cumprimentos aos já citados. Deixo registrado que o professor Jair cedeu o seu tempo hoje, né, professor? Para acrescentar na minha fala. Então, temos 10 minutos, né? Como eu não estive na sessão passada, justificado pelo nascimento do meu filho Augusto, eu não fiz as referências, eu gostaria também de fazer a família enlutada do Joacir Pereira. Foi falado palavras fortes, emocionantes na última sessão, então não vou ser redundante, né? Só deixar aqui o meu registro também. Sobre o IPTU, que foi o assunto, está sendo o assunto e vai ser o assunto de muito tempo, as pessoas nos procuram
para saber como proceder se não está de acordo com o aumento concedido. Em conversa hoje também com o vereador Jaci, né, ele me orientou, me deu as explicações, que existem duas situações. As pessoas que querem saber se receberam aquele benefício da lei aprovada nessa casa, com descontos de 100, 70, 20, só precisam protocolar e pedir na prefeitura e saber onde é que está o desconto. Mas existe a segunda situação, dos aumentos de 100, 200, 300, 400 e 500. Não peçam para provar que todo mundo sabe o que aconteceu, né? De casas de 300 valer 1.800, enfim, outros imóveis. O problema é que esses moradores, eles fizeram comparativos com os vizinhos. O meu terreno vale 300, foi para 1.800, mas meu vizinho está pagando 600 e o espaço predial dele é maior do que o meu. Essa é a grande pergunta. Eu não gostaria que as pessoas tivessem, porque você tem que buscar um técnico, um advogado para entrar com um requerimento na prefeitura, porque é uma questão mais técnica. Você pode fazer sozinho, mas tem que ter um autoconhecimento. A pessoa, além de pagar um IPTU com um reajuste, na minha opinião, assustador, ela tem que desembolsar, né, com todo respeito aos profissionais da advocacia, né, que prezam pelo seu serviço, mas tem que ter 2 investimentos para saber se está certo. Então deveria ter um mecanismo, se o aumento ele é lícito, ele é feito sobre contas, sobre isso, sobre aquilo, que a pessoa pudesse saber exatamente o porquê desse aumento, sem ter essa burocracia gigantesca. Essa é uma das colocações que eu faço. Deixo a população ciente que através do CMEDCA, que é o Conselho, né, Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, foi lançado o edital para o chamamento público 05-2021 para projetos do FIA, Criança e Adolescente. Está no site da Prefeitura, a publicação oficial, ou procure o CRAS, né, ferramenta ali da Secretaria de Assistência Social, que vai passar todas as informações, entidades ou pessoas com projetos que queiram se inscrever em projetos voltados à criança e adolescente de Presidente Getúlio. Gostaria de falar, eu estou muito feliz que com 5 meses e tanto de vereador, consegui com alguns pedidos, porque o vereador, além de ele auxiliar a comunidade, ele é vereador da comunidade, ele precisa trazer recursos para o município se desenvolver. E em conversa hoje com a secretária Yara, a saúde parece que está passando por um momento complicado, que as emendas não estão entrando, né? E não estão entrando no cofre público, e está sendo quase tudo bancado com recursos próprios. Foi isso que ela me passou. Então, através de um pedido que eu fiz ao assessor deputado, o assessor Edson Fagundes, que esteve aqui na enchente, demos uma volta por Getúlio, e ele disse, Edson, não tem nada, uma emenda, né, lá pelo PAB, que ela é mais rápido que uma emenda parlamentar, tem que passar por, né, 1.200 aprovações. Então, hoje nós entregamos o ofício a 073-2021 com a emenda 406-20001 no valor de R$100 mil, onde até 3 ou 4 meses estará acreditado, segundo o assessor de Brasília, nos cofres públicos para ser utilizado no custeio, na atenção primária à saúde, através do deputado federal Ricardo Guides, do partido PSD, 55. Então, eu queria deixar registrado que, como vereador, apresenta a primeira emenda, né, que fizemos aí com um deputado. Não vou aqui ser redundante, que eu fui falando, eu tenho várias anotações, já falei dos pontos de ônibus, já falei do que eu acho da PL 13, e novamente o pessoal do parapente, o pessoal do escoteiro deve se ater, monte um projeto e converse sim com a municipalidade. Mas eu gostaria de falar da Lei 13.935 de 2019, onde o presidente Bolsonaro, ele colocou na Lei Pública da Educação a prestação de serviço por psicólogos e assistentes sociais. Então eu gostaria de sugerir ao Poder Executivo, especificamente ao secretário Paulo César, que essa casa, se pudesse, noticiasse a eles a minha indicação, meu pedido verbal, que o município mandasse para análise dessa casa um projeto de lei que é incumbência do Executivo. Soubemos que a contratação só poderá ser feita em 2022, através da resolução 173, né, que esse ano não pode se criar cargos, não pode se contratar, mas podemos deixar as burocracias organizadas para 2022, a nossa educação municipal, como bem diz o Haroldo, né, que avançou, está num investimento maciço, está numa evolução gigantesca, né,
que conseguimos ter esses profissionais da psicologia e do serviço social. Alexandre, qual a importância? Hoje nós temos a Marcilene, psicóloga na Arede. Nós já temos um profissional, 20 horas. Mas a nossa demanda ela cresce muito, principalmente no serviço social. Nós somos dos municípios que mais temos imigrantes. Uma miscigenação das culturas. Nós temos que ter um profissional que ele saiba, sem vício político ou politiqueiro, fazer as suas ponderações e melhor resolver a situação daquela demanda escolar. E esse é o assistente social. Então peço que essa casa, encaminhe ligação verbal, encaminhe um ofício ao Poder Executivo, ao Secretário de Educação, solicitando que nos envie um projeto de lei, se assim entender possível, para a criação, então, aqui em Pleno Getúlio, ou para a adequação dessa lei federal, que é só adequar, colocar em prática nesse município, essas duas funções tão importantes na rede da educação. Não sei quanto tempo eu já falei, mas talvez eu não exceda todo o meu tempo. 4 minutos? Mais 4 minutos. Nessa semana ainda nós teremos uma outra sessão, é isso que me informaram. Então não vou ser, porque a gente já falou bastante hoje, eu vou deixar alguns assuntos para a quarta, mas eu vou finalizar usando, agora até me confundi aqui, usando Maquiavel. Pesado, né? Eu vou usar Maquiavel. Dê o poder ao homem e descobrirá quem ele é. Obrigado, boa noite.